tem muita alegria, estamos juntos com você. É da sua amizade que a gente precisa, é hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a todo o Vale de Jaguaribana, onde estiver chegando as ondas amigas da Rádio Caiçara FM, sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno. Para dar início ao programa Momento do Presidiário, eu quero deixar aqui o boa tarde para você que nos acompanha através do rádio convencional, a você que nos acompanha através das redes sociais. Quero deixar um abraço aqui para o meu amigo seu Zequinha, a dona Toinha e a todos da família Dias ali no bairro São Francisco. Também quero deixar uma boa tarde para a dona Nonata lá no bairro Divina Espírito Santo, todo o povo querido ali no bairro Divino Espírito Santo. Também quero deixar uma boa tarde às pessoas que nos acompanham aqui através do Facebook Cláudio Damasceno, do Facebook da Rádio Caiçara FM. Quero deixar uma boa tarde também para a dona Janete, a guerreira dona Janete ali no bairro Divino Espírito Santo, e a todo o povo querido, né? Também você da Girilândia, do Parque de Exposição, da Várzea, a você do Denox, de todas as regiões, né, de todos os bairros, de todas as regiões aqui do município de Morada Nova, que é longo e em extensão territorial, né? Aonde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora, como eu já falei, sinta-se abraçado, e o meu boa tarde a cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM. Para darmos início ao programa Momento do Presidiário, eu vou deixar um dos louvores que é tema do programa e retornaremos daqui a pouco para darmos continuidade, né, o programa hoje com louvores, testemunho. Também temos o Momento da Palavra. No finalzinho da programação nós temos a oração com copo com água, né? Desde já prepara aí o seu copo com água aí para apresentarmos a Deus em oração, porque a palavra de Deus diz que tudo que é apresentado a Deus é consagrado. Então, se você crê, prepara aí o seu copo com água. Fique com essa canção bonita. Que Deus abençoe a todos aqueles que ouvem agora o Momento do Presidiário. E no nosso programa hoje temos uma carta de uma mãe que manda notícias de casa para o seu filho que se encontra atrás da grade. Filho, eu recebi a sua carta, a saudade é grande, nem me fala. Eu te prometo que em breve eu vou aí pra te visitar. A gente tem orado por você e eu sabia que Deus ia responder. Domingo apresentei a sua foto, orando de joelhos fiz um voto pra você voltar pra gente, mas que fosse diferente. E olha só o que aconteceu. Meu Deus, que alegria, você se converteu. Filho, eu aprendi a usar a fé, e é por esse motivo que ainda estou de pé. Não desanima, vamos guerrear, pois em breve a gente conta o testemunho em cima do altar. Todo dia estou ungindo sua cama. Seu irmão mandou dizer que ainda te ama. Nós acreditamos em você. Tudo é possível ao que crer. Filho, nós estamos aqui te esperando. A família por você está orando. Sempre que puder, leia a Bíblia
Bíblia. Nela você vai achar saída para o que precisar. Hoje, domingo, 16/11/2025, em todas as igrejas do Universal nós tivemos o domingo da reconciliação. Talvez um dia você teve na presença de Deus e por algum motivo, por alguma situação, você acabou se distanciando da igreja, se distanciando do Senhor Jesus. Hoje você já não tem mais forças nem para orar, você não crê mais no poder da oração, porque quando você se distanciou da igreja, naturalmente você foi se distanciando do Senhor Jesus, você foi se distanciando de Deus, por isso você perdeu as forças, né? Por isso você hoje não ora mais, você não jejuma, você não tem mais fé, e o mal tem conseguido chegar até a sua vida, te atingindo, muitas das vezes com depressão, com enfermidades, com vazio na alma, né? Talvez você precisa encher a cara de bebida, né? De drogas, você precisa estar em meio à multidão para poder se sentir feliz, né? Enquanto outros dias, outra hora, você não precisava estar rodeado de pessoas, você só precisava estar bem com Deus. Então hoje, nesse domingo da reconciliação, Jesus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo está te esperando para se reconciliar com você. Então esse propósito hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, tivemos a reunião logo às 7h30 da manhã, e também temos a reunião agora às 18 horas, ainda dá tempo. Talvez eu estou falando aqui e está batendo aí em você uma saudade, uma tristeza com a saudade do tempo que você congregava, do tempo que você buscava a Deus, e talvez o orgulho não tenha te deixado voltar. Talvez você quer voltar, mas o orgulho não tenha te deixado voltar, não tenha te permitido. Talvez o diabo tenha colocado na sua mente, mas o que é que as pessoas vão achar? O que é que as pessoas vão dizer? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, pessoal. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar. Por isso eu estou aqui fazendo esse convite a você. Independente da placa da igreja, se você está distante de Deus, volta, pessoal. Volta enquanto é tempo. Se você congregava na Igreja Universal do Reino de Deus e por algum motivo, como eu falei, por alguma situação você saiu, você se afastou, volta. Jesus está te esperando. E a oportunidade é essa, hoje. Ainda dá tempo, às 18 horas. Nós temos a reunião da família. Então, vai lá, se reconcilia com seu pai, que é o Senhor Jesus, que é Deus. Se reconcilia com seu pai, que é Deus. Se reconcilia com seu irmão, que é o Senhor Jesus. Tá bom? Eu faço esse convite especial a você, ouvinte dessa programação. Eu quero deixar aqui o testemunho de um ex-presidiário, só para você ver o que acontece quando nos afastamos da presença de Deus. Eu já estive no seu lugar. Foram 17 anos, os piores 17 anos da minha vida. Troquei o altar, tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha adolescência, por uma ilusão, pelas coisas fáceis do mundo. E eu me deixei levar por isso. E foi a pior escolha que eu fiz, porque no mundo, desses 17 anos, eu arruinei a minha vida. Eu virei as costas para minha família, tudo aquilo que eu tinha aprendido no altar. E até que eu me deparei numa situação a qual eu me encontrei no fundo do poço, e eu escutava muitas vozes para ignorar o chamado que sempre Deus usava pessoas para me chamar, para me convidar, para me retornar para a casa de Deus, mas eu sempre ignorei. Até que numa situação a qual eu me encontrei preso, e dentro do presídio, a palavra de Deus ela me alcançou. Então foi quando eu decidi ignorar as vozes do mundo para retornar para o altar, para onde eu nunca deveria ter saído. Talvez você está aí ouvindo vozes, preconceito, achando que a gente vai ter julgamento, mas nós estamos aqui de braços abertos te esperando
não aproveita essa oportunidade, domingo da reconciliação, nós te convidamos a ter um encontro com Deus, a se reconciliar com o Senhor Jesus. E hoje, né, graças a Deus, eu me encontro firme na presença de Deus, tenho o amor da minha família, e hoje eu sou uma pessoa transformada, feliz, completo, preenchido, né, daquele vazio que existia, hoje eu sou preenchido pelo Espírito Santo. Eu te convido, reforço esse convite para você nesse domingo, domingo da reconciliação, em todas as igrejas universal. Olha quão maravilhoso é o amor de Deus, pessoal. Quão grandioso é a misericórdia de Deus para com nós seres humanos. Você vê que aonde há uma alma, aonde há uma pessoa, aonde há um ser humano, Deus não se esquece de nenhum. Até lá no presídio, Deus envia servos para ir lá resgatar aquelas almas que lá estão. Você sabe por que o amor de Deus é imenso? O que prova que o amor de Deus é imenso para conosco, para com a nossa alma? O sacrifício do Senhor Jesus, pessoal. As pessoas não entendem quão grande foi para Deus sacrificar o seu filho. A religião, passa como se a crucificação fosse algo simples, fosse algo de se emocionar. Não é para se emocionar. Eu já vi pessoas que diante daquele filme de Jesus, quando Jesus está sendo crucificado, a pessoa até chora, a pessoa não é para se emocionar. Não é para se emocionar, é para tomar uma decisão, porque aquele sacrifício lá na cruz que o Senhor Jesus fez, que ele derramou até a última gota de sangue naquela cruz, foi para salvar a minha alma e a sua alma. Mas ele só vai ter vitória naquele sacrifício se você decidir aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Porque se você não fizer isso, para você terá sido em vão aquele sacrifício que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Porque um dia todos nós vamos partir, E o Senhor Jesus ele é bem claro. Ele diz que ele é o único caminho que leva ao Pai, que leva à salvação. Então não há outro caminho. Então, se você não tiver em Jesus, se eu não tiver em Jesus, terá sido em vão aquele sacrifício para mim. Porque mesmo vivendo aqui, mesmo ouvindo falar da palavra, mesmo indo na igreja, porque a igreja é só um lugar onde nos reunimos para buscar a Deus, mas a igreja em si, ela só pode ensinar. A igreja é a escola da fé. Ela nos ensina a trilhar o caminho de Jesus. Então, até dentro da igreja tem pessoas que, se elas não se cuidar viverem religiosamente, vão perder a salvação. Então, cuida, pessoal. Você que está distante de Deus, você que está afastado, cuida. Hoje é o dia, domingo da reconciliação. E você que ainda não aceitou Jesus, faça isso. Faça isso, porque os tempos estão sendo abreviados. O diabo não está preocupado quem prospera, quem rica, quem ganha dinheiro, quem tem bens. Ele não está preocupado com isso aí não, pessoal. O único interesse do diabo é a alma do ser humano. Ele não está de olho no seu carro não, ele não está de olho na sua mansão não, ele não está de olho no seu dinheiro não. Nada disso vale de nada para ele. Mas a sua alma, sim, essa tem grande valor. Para ele, para o diabo e também para Deus. É tanto que Deus sacrificou o filho amado dele para resgatar essa alma, que é a minha e que é a sua. Mas a decisão é sua, ele não vai te obrigar a fazer nada que você não queira. Tá bom? Então hoje é o dia, domingo da reconciliação. Eu vou deixar aqui um louvor para darmos continuidade a essa programação. Eu vou deixar aqui um louvor, uma canção bonita, tá bom? Fique com essa canção bonita. Deixar uma boa tarde aqui para Silvaneide Gomes ali na linha base de cima e a todo o povo querido ali na linha base de cima, também ao Benedito Silva, ele diz boa tarde obreiro, Deus abençoe, amém, tá ligado guerreiro? Também ao Fernando Farias, ele diz a aceitação é na mente, sim, com certeza, e em cima dessa aceitação uma decisão, a decisão é que decide tudo.
nas suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Quero deixar aqui uma boa tarde também a todos os irmãos em Cristo, né? De todas as denominações, independente da placa da igreja. Somos todos irmãos em Cristo. Eu deixo o meu boa tarde, um abraço a cada irmão. Né? Também quero deixar uma boa tarde aos componentes dos grupos da igreja, né? Que são muitos. Né? A você que faz parte de um grupo dentro da Igreja Universal. Né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Você que também tem um trabalho de evangelização em outras denominações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, porque o propósito de Deus é esse, ganhar almas. Né? É isso que Ele quer da gente, almas. Dono dos meus dias, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Como Deus é maravilhoso, pessoal. Como alguns sabem, né? Eu trabalho à noite e todos os dias quando chego do trabalho, eu tomo um banho e durmo até 2 horas da tarde, 3, eu tive de dormir até 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Né? Mas quando foi hoje eu cheguei, eu sabia que eu tinha que vir para o programa, então eu botei o celular para despertar 1 hora. Mas quando foi 10h30 eu acordei. E ainda tá, na minha mente, né, ainda tem um tempinho para me dormir um pouquinho mais. E Deus falou assim, não precisa. Né, não precisa você dormir mais. Eu já te restaurei, eu já renovei as suas forças. Vai cuidar no que tem que fazer. E assim foi. Né? Fui preparar a palavra, fui preparar a palavra para o núcleo, fui preparar as coisas da fé. E não estou aqui cansado até mesmo como os domingos normais que eu durmo até 1 hora. Então é Deus, pessoal. Deus, ele nos renova, Deus, ele nos dá força, ele nos dá vigor. Né? E o momento é esse de nos alimentarmos da palavra de Deus. Prepara aí a sua Bíblia, né, no livro de João, para nós meditarmos juntos nessa palavra. João 11, versículo 21. Está escrito assim, ó, no versículo 21, né,
Quem conhece a história de Lázaro, né? Eu não vou ler toda porque a gente tem pouco tempo, né? Eu vou começar só do versículo 21. Mas quem conhece a história sabe, complementa o resto depois, né? Fala assim no versículo 1, olha. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. A irmã de Lázaro, né? Falando com o Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, Marta e Maria e Lázaro eram pessoas que serviam a Deus, né? Então ela falou assim: eu sei, Senhor, que no último dia, no dia da ressurreição, ele vai ressuscitar, né? E Jesus falou assim: eu sou a ressurreição, né? Eu sou a ressurreição, a ressurreição e a vida. Ao afirmar que era a ressurreição, o Senhor Jesus declarou que era a própria vitória sobre a morte e a solução para todos os casos insolúveis. Além disso, ele é a vida, a fonte da força e da disposição física e espiritual que o ser humano necessita. Isso significa que quando crermos nele, saímos da morte para a vida, a qual será sustentada eternamente por ele. Amém? Olha que algo forte aqui, olha. Ele é a vida, né? O Senhor Jesus é a vida, pessoal. Não há vida distante dele, não há. Não há, talvez você está me ouvindo aí, você concorde ou discorde, né? O direito é seu, né? Realmente, obreiro, eu tenho uma condição financeira boa, eu tenho uma família maravilhosa, mas eu não tenho felicidade, há um vazio dentro de mim. Eu estou depressivo, eu estou ansioso, eu tomo remédio controlado. Pois é, como o próprio Espírito Santo fala aqui, não há vida distante de Jesus, pessoal. Não há vida. Quando nós passamos aqui os testemunhos, quando nós damos testemunho de como nós chegamos na presença de Deus, como eu já falei várias vezes aqui, né? A gente é testemunha verídica do que Jesus faz na vida da gente, o Senhor Jesus. Então não há vida. Ele é a vida, né? Distante dele não tem vida não, pessoal. Não tem. Até quando você vai insistir? Né? É um direito seu viver distante dele, mas uma coisa é certa, não há vida. Não há vida distante dele. A fonte de força e da disposição física e espiritual. Você pode estar cansado, como eu falei agora há pouco, né? Eu trabalhei a noite toda, né? O normal todos os dias é dormir até 4 horas, 5 horas da tarde, 3 horas da tarde. Mas hoje, 10h30, Deus me acordou. E eu estava renovado, pessoal. Porque tinha missões para fazer. Deus falou, o meu eu até dá tempo de descansar mais um pouquinho. E Deus falou na minha mente assim, não dá para descansar mais não. Você já está descansado, não tem mais o que descansar. E realmente eu estou renovado, pessoal. Diante aqui de Deus, eu não preciso nem falar isso, porque o homem de Deus não precisa jurar por ninguém, nem é sim, não. Mas eu estou menos cansado do que o domingo passado que eu estava aqui. E olha que eu dormi até 1 hora domingo passado. Então Deus, ele renova, pessoal. Como fala aqui, não há vida diante dele, é a fonte da força e da disposição física e espiritual que o ser humano necessita. Isso significa que quando crermos nele, saímos da morte para a vida, a qual será sustentada eternamente por ele. Na eternidade, né? A vida não é só essa não, pessoal. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isso? Não viveremos para sempre neste mundo. Ao contrário, temos tempo limitado aqui. Prova disso foi que
o que ocorreu com Lázaro. Embora tenha ressuscitado e vivido muitos anos após isso, morreu novamente. Contudo, para que os que crêem no Senhor Jesus, a morte não é o fim, e sim o início de uma vida eterna, abundante no céu. Aqueles que obedecem à palavra de Deus possuem o alto privilégio. Esse privilégio é para todos, pessoal? Não é. O privilégio de Deus é para aqueles que o servem, pessoal, para aqueles que o servem de fato e de verdade. Aí talvez você me diga assim, né? Aqueles que dizem assim, mas eu conheço pessoas dentro da igreja que vivem doente, eu conheço pessoas dentro da igreja que vivem depressivo, eu conheço pessoas que A, B, C, não importa, pessoal. Não importa, uma coisa é certa, eu creio, o Senhor Jesus disse que levou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. Eu creio nisso, então eu tenho saúde, eu tenho saúde, eu não tenho tristeza, não tenho depressão, porque eu creio nessa passagem, e eu coloco Deus à prova nisso, porque eu já falei várias vezes em oração, poxa, eu não aceito, está escrito, se está escrito é para acontecer na minha vida. Então, eu já cheguei a falar para Deus assim, eu não sei como é que tem pessoas que aceitam viver depressivo dentro da igreja, mas sabe por quê? Porque na realidade a pessoa está dentro da igreja, o prédio físico, religiosidade, mas está distante de Deus, porque quando a pessoa ela crê em Deus, ela coloca Deus à prova e Ele gosta disso, Ele gosta de ser provado. Várias passagens da Bíblia que Ele pede para a gente provar Ele. Então eu particularmente já cheguei para falar para Deus, eu não aceitaria, eu não aceito, porque se for para me servir a Deus e viver doente, viver depressivo, eu já cheguei a falar isso para Deus, se fosse para mim viver assim, claro que eu não vivo essa vida, mas se fosse para mim viver, eu ia viver minha vida lá fora no mundão, porque de que adianta eu estar na presença de Deus e eu estar depressivo? Agora a culpa não é de Deus, pessoal, a culpa não é de Deus, a culpa é de nós seres humanos. O que você tem feito? Como você tem servido a Deus? Porque religião não salva ninguém. Religião não vai salvar você, não vai me salvar. O que vai salvar é a nossa fé, a nossa entrega, é a nossa obediência, pessoal. Porque não adianta eu conhecer a palavra de Deus de capa a capa se eu não obedecer. De que vai adiantar conhecimento? O bispo falava isso esses dias. De que vai adiantar conhecimento bíblico na minha vida se eu não colocar em prática? E a prática é quem leva a Deus se levantar para agir ao nosso favor. Não é a letra não é o conhecimento da Bíblia não. É a prática, a obediência que faz Deus se levantar ao nosso favor. E continuando aqui na Bíblia, fala assim no versículo 27, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então ela disse, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que veio ao mundo. Será que você tem crido? Será que você tem crido que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo? E que está aqui na forma do Espírito Santo para salvar? Ou será que você tem crido no pastor A, B ou C, na igreja A, B ou C? Um dia Jesus falou que a respeito do templo de Salomão, se admiraram do templo, da beleza do templo, ele falou assim, se não ficará pedra sobre pedra. Então, não se apega a bens, não se apega a nada não, porque tudo isso vai passar, pessoal. Quando eu vejo a corrupção, quando eu vejo o engano para ganhar dinheiro, eu penso assim, meu Deus, quanta pobreza de espírito. Porque essa pessoa acha que vai viver aqui pro resto da vida? Não vai. Não vai. E se partir desse jeito aqui, vai para onde? Vai pro lago de fogo e enxofre. Porque a obediência, a entrega pro Senhor Jesus, se entregar pro Senhor Jesus não é só eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador. Não, é largar tudo. Domingo passado nós falamos aqui sobre Zaqueu. Jesus não pediu nada para Zaqueu, mas quando ele conheceu Jesus, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele tomou a decisão de devolver tudo que ele tinha roubado através dos impostos. Então essa é a decisão, não é dizer eu aceito Jesus da boca para fora e continuar fazendo coisas erradas, continuar com os bens que eu adquiri de maneira errada.
né, e ainda fazendo coisa errada, isso aí não vai salvar ninguém, isso aí é só letra, né? A Bíblia, se não for praticada, ela é só letra. E a própria Bíblia diz que a letra, ela mata. Mas a obediência ao Senhor Jesus, a obediência a Deus, a obediência ao Espírito Santo, essa sim renova. Essa traz vida. E vida com abundância, quer você com saúde, né? Então veja aí, pessoal. Se eu estou dentro de uma igreja, se eu estou buscando a Deus, se eu estou lendo a Bíblia, eu estou depressivo, eu estou doente, poxa, tem algo errado, porque Jesus disse, eu levei na cruz todas as suas dores, todas as suas enfermidades. Então se ele disse que ele levou as minhas dores e as minhas enfermidades que outra hora eu tinha antes de chegar na presença dele, então não tem por que eu viver doente. Não tem. Se a doença ela vier, porque nós estamos aqui na carne física, mas do mesmo jeito que ela vem, ela vai sair através da minha fé. Eu tenho certeza que através desse propósito da água, Deus já me curou de muitas coisas, sem nem antes eu saber que tinha. Tenho certeza disso, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui na mesma carne veia podre aqui que todo mundo está, sujeito a doença, sujeito a bactérias, sujeito a vírus, né? E por que eu tenho saúde? Porque Deus me propõe isso. A minha fé me leva a chamar a atenção de Deus para a minha vida, né? Porque está escrito, se está escrito é para obedecer, é para acontecer, mas é para acontecer na vida daqueles que colocam em prática. Não é daqueles que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não pratica. Não é daqueles que vivem uma religião, né? Eu me arrumo bonitinho, vou para a igreja, né? Hoje em dia ir para a igreja é social, pessoal. É socialmente hoje em dia para ir para a igreja, né? Queria ver uns anos atrás que a igreja passou por uma perseguição, né? Que o bispo foi preso, que os obreiros eram apedrejados nas ruas. Aí eu queria ver, mas hoje é social. Ir para a igreja, arrumar a família e ir para a igreja é social. E não muda a vida de ninguém. Se você não colocar em prática, se eu não colocar em prática o que está escrito aqui, se eu não começar a obedecer, vou ficar dentro da igreja com a vida do mesmo jeito. Ah, obreiro, mas eu tô rico, eu tenho prosperidade. Eu acabei de dizer um pouco atrás aqui, uns minutos atrás, Deus não está preocupado aliás, o diabo não está preocupado com isso aí não, pessoal. Ele está preocupado em te enganar dentro da igreja. Porque algo mais importante para ele, para Deus, é a sua alma, é a minha alma. Então é aí que ele trabalha. Ele não está preocupado com seus bens não, que isso aí tudo vai ficar. Eu quero deixar... A Silvaneide Gomes, ela diz assim, boa tarde a todos os ouvintes do programa Momento do Presidiário. Gostaria de fazer um convite especial a todos os moradores de linha base para assistir a reunião abençoada que teremos logo mais às 4, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o resto, às 4 horas da tarde. Também faço esse convite a todo o povo querido ali da linha base de cima, logo mais às 16 horas, né, 4 horas da tarde, né, estaremos nos reunindo ali para buscarmos a presença de Deus, né? Você que está depressivo, você que está doente, você que está enfermo, prepara sua garrafinha com água, leva lá, né, manifeste a sua fé, se levanta dessa cadeira, se levanta dessa rede, pelo amor de Deus, né? Será que você vai esperar a morte chegar para poder depois querer procurar ajuda e aí já é tarde? Então usa a fé, né? Manifeste a sua fé e ela vai ter grande poder na sua vida, tá bom? Você é meu convidado especial. Eu vou deixar aqui mais um louvor. Em seguida nós retornaremos com um testemunho. Deixa eu procurar aqui uma canção bonita. Provações tem passado, em momentos tem chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas dos olhos molham o teu rosto, é tanto sofrimento. Erga a tua voz e clame ao Senhor.
Jesus te consola e o sorriso então renasce ao nascer da alvorada que jamais te deixará. Erga a tua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola e o sorriso então renasce ao nascer da alvorada que jamais te deixará. Erga a tua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Jesus ama você. De um lado da vida deste homem, uma coleção de atitudes erradas. Do outro, as consequências. Aos 10 anos de idade, o meu pai tentou me matar. Ele me pendurou de uma ponte e, com as suas próprias palavras, ele disse: "Seu desgraçado, eu te pus no mundo, eu te tiro." E daí, eu pendurado, eu disse pra ele: "Olha, pai, o senhor pode me jogar daqui embaixo lá, se eu cair e morrer, tá tudo bem. Mas se o senhor me jogar e caso eu não venha morrer, eu vou me tornar um dos piores bandidos que o senhor já viu." E essas palavras foi como o inferno todo entrou dentro de mim. Eu fui guardando aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa, tudo dentro de mim. E eu sabia que um dia eu ia colocá-la para fora. E até que aquele dia chegou. E aos 11 anos, eu matei a primeira pessoa. Eu ainda era uma criança. Eu fui preso e ali naquele presídio, no centro socioeducativo, ali foi uma escola, uma verdadeira faculdade do crime, porque ali eu pude aprender coisas que eu não sabia. Então, quando eu saí, a primeira coisa que eu fui fazer foi pôr em prática tudo que eu aprendi ali. Este passou a ser o objetivo de Wallison. Cheio de ódio e frieza, se tornou um matador de aluguel. Uma dessas que eu saí, fui para São Paulo e ali foi, se eu fiz um ali, lá eu fiz vários. E eu fazia coisa que qual eu me envergonho hoje do que eu fazia. A minha mãe, ela pensava que eu era um menino assim, um menino bonzinho, até ela descobrir que eu era um monstro. Até ela descobrir que o meu prazer, a minha profissão era matar. Ela viu uma cena
que eu acabei tirando a vida da pessoa na frente dela, ela desesperou. Porque ela não esperava isso do filho dela, o que o filho dela se tornou. Eu não me via como uma pessoa, um ser humano, eu me via como um bicho. Porque eu não tinha dó nem piedade de ninguém. Eu não sabia o que era amor, quanto mais quem era Deus. O Deus meu era próprio, eu mesmo era o meu Deus. Eu não tinha amor por ninguém. Eu tinha aquela sensação de que eu era o cara que eu nunca ia ser pego, que ninguém ia me pegar. Até que então, num belo dia, eu de trazer armas para uma dessas biqueiras que eu tinha em Minas Gerais. Eu vim com o carro cheio de arma, me denunciaram e aí teve uma perseguição da polícia atrás de mim em alta velocidade. E nessa perseguição eu estava a 140, 150 por hora e trocando tiro. E eu tomei um tiro de .40 na cabeça. Foi onde eu vim capotar o carro e acabei sendo arremessado para fora do veículo. E dei com a minha cabeça numa placa de trânsito. A cena era devastadora. Eles me falaram que eu cheguei lá com a cabeça aberta, todo ensanguentado. Eles fizeram 5 cirurgias na minha cabeça para poder tentar retirar um pedaço de projétil que ficou. Minha cabeça infeccionou, eu perdi 15 a 20% da massa cefálica. E dali, quando eu acordei, para mim é como fosse um dia seguinte. Mas quando eu fui saber, já tinha passado um ano. Um ano que eu fiquei em coma. Eu me deparei com a situação que eu estava ali para morrer, porque eu estava jogado, não tinha cuidado, ninguém cuidava de mim, enfermeira, médico, ninguém cuidava de mim. Mesmo sem o movimento do meu lado esquerdo, quando eu olhei para o meu lado direito e para minha perna, eu estava com algema na perna, no braço e com escotas armadas ao meu lado, pois eu já estava preso. E lá no presídio, chegando no presídio, ainda eu precisava de cuidado, porque eu não tinha movimento. E ali, quando eu vi que eu precisava de alguém para me limpar, de alguém para poder limpar a minha fralda, me dar comida na boca, eu vi que eu não era ninguém, que eu não era aquela pessoa que eu tanto achava que eu era. E mesmo naquele jeito que eu me encontrado, eu fui levado ao júri, ao tribunal, e fui condenado. E peguei 39 anos de prisão. Cumprindo a longa pena e preso no próprio corpo, a angústia e o desespero tomaram conta de Walisson. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim que passou até eu dar cabo da minha própria vida. Porque não fazia mais sentido viver naquela situação. E justamente naquela época que eu pensei em dar cabo da minha própria vida, que eu pensei em me matar, eu conheci o trabalho da igreja lá dentro, o INP. Eu não sabia falar com Deus, mas aquela palavra daquele servo, ele falou que Deus podia mudar a situação que eu estava vivendo. Então eu falei, olha, eu não sei se você existe mesmo, eu não sei, eu não tenho acesso a você não, eu sou ruim. E se eu estivesse no lugar do Senhor, eu não me perdoaria não, porque eu sou ruim. Se você realmente conhece eu mesmo, o que eu tenho de mais valioso, de mais precioso, que eu sempre carreguei comigo, eu te dou, que é a minha palavra. Se você fizer algo por mim, quando eu estiver em cima dessa terra, eu vou te servir. Nem se for arrastando. E naquele dia eu me senti um alívio tão grande. E da medida que eu ia me dando, Deus ia me fortalecendo. E eu queria saber de cumprir a minha palavra que eu empenhei. E lá dentro eu ganhei uma Bíblia e eu lia ela até, punha ela apoiada no meu peito e levantava pouco e ficava lendo. E quando eu não deitava assim, ficava lendo. Walisson já havia deixado a velha vida para trás. O verdadeiro arrependimento. O tempo passou e recebeu a oportunidade de deixar para trás também as grades. E o primeiro lugar que eu fui foi para a igreja. Cumprir a minha palavra que eu tinha dado a Deus.
Eu cheguei de cadeira de roda, eu fui direto para o altar. E até que então eu ouvi falar do Espírito Santo. Só que eu já tinha paz, só que eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu fui a fundo procurar saber. Então eu parti para cima. Falei, eu quero ter. Comecei a orar de madrugada, levantar de madrugada, sair para fora de casa, na chuva, orando. Meu Deus, eu quero ter o teu Espírito. Eu não aceito ficar na tua casa vazio. E no meio do ano, como agora, veio a Fogueira Santa. E eu me lancei. Eu me lancei. Por completo, por inteiro. E, meu Deus, eu não aceito ficar na tua casa, viver sem o teu Espírito, não. É tudo por tudo. Eu comecei do nada e eu não paro por nada. E eu juntei tudo e eu fui para subir no altar. Eu lembro que eu subi naquele altar de muleta. Coloquei o meu sacrifício ali e eu falei para Deus, olha, meu Deus, está aqui. A minha vida. Eu me derramei e fui sincero. Falei, olha, meu Deus, está aqui, ó. Eu não presto, mas eu quero te servir. E foi então que o Espírito Santo veio, me abraçou. E naquele momento eu senti uma paz tão grande. Não foi sentimento, não. Foi uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. De toda a vida, um ser tão podre, um ser tão pequeno. Naquele momento eu senti amado. Deus falou para mim, olha, a partir de hoje você não está só. Eu estou contigo, meu filho. Meu filho. Eu falei, obrigado, meu pai. Palavra por palavra. O interior deste, que foi o portador da morte, hoje tem em si o autor da vida. Deus foi transformando a minha vida a cada passo. Eu dava um passo e Deus caminhava comigo. Ele me abençoou com a mulher de Deus. Eu não tive referência de pai. Hoje eu sou um pai. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Hoje minha mãe tem orgulho de mim. O meu pai que queria me matar antes, hoje tem orgulho de mim. Antes eu saía para tirar vidas. Hoje eu saio para levar vidas às pessoas. Humanamente falando, não era nem para eu estar aqui. Porque os médicos falaram que eu ia vegetar. Eu só tenho uma parte da cabeça, eu não mexo, mas eu não me importo com isso, pois eu posso ter a metade da cabeça, mas eu sei que eu me entreguei por inteiro. E até hoje, através da palavra, eu empenhei minha palavra a Deus e Ele até hoje tem cumprido a palavra dele através da minha vida. Estamos nos aproximando ao final do programa, né? São 15 horas e 19 minutos. Eu quero tirar um momentinho aqui para deixar minhas condolências, né, à família do companheiro Célio Moura, né, que todos os domingos estava aqui na rádio mais o pastor Zé Maria. Talvez você não via ele pelas câmeras, porque ele sempre ficava por trás das câmeras aqui operando a mesa de som aqui para o pastor Zé Maria. Então quero deixar minha condolência a todos da família dele, né? E dizer que o conforto não adianta a gente falar que em conforto, porque sempre vai existir a falta, né? A saudade da família. Mas se tratando de Deus, Deus pode sim dar conforto, né? À família. E nós sabemos que um dia vai chegar a nossa hora também, né? Sabemos o dia, a hora, nem um minuto, né? Mas um dia vai estar alguém aqui, não sei se lembrar de mim, né, dizendo a respeito do Cláudio Damasceno, né? Somos mortais, pessoal. Ninguém vai viver para sempre, né? Mas que foi um guerreiro que, né, sempre esteve à frente aqui dos controles de som, né? Principalmente na Rádio Liberal, né? Eu lembro muito dele na Rádio Liberal, né? Mas agora nos últimos meses ele estava aqui na Caiçara ajudando o pastor Zé Maria.
né? Então, que Deus conforte a todos da família e vamos em frente, né? Vamos em frente, que o Senhor nos... Esquecer a gente nunca vai esquecer, né? Eu já perdi familiares, isso aí eu sei, a gente nunca vai esquecer. Uma hora ou outra bate aquela lembrança. Mas que Deus nos conforte para seguir em frente com as nossas vidas, tá bom? Essa é a minha... Sei que não sou bom de palavras, mas essa é a minha condolência a todos os familiares do companheiro Célio Moura. Eu vou deixar aqui um louvor. Em seguida, se der tempo, acredito que não dá, a gente vai estar finalizando a programação, né? Mas eu vou deixar aqui logo aqui o convite aqui para o Domingo da Reconciliação, mais uma vez. Eu já estive no seu lugar. E foram 17 anos. Os piores 17 anos da minha vida. Troquei o altar, tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha adolescência, por uma ilusão, pelas coisas fáceis do mundo. E eu me deixei levar por isso. E foi a pior escolha que eu fiz, porque no mundo, desses 17 anos, eu arruinei a minha vida. Eu virei as costas para minha família, tudo aquilo que eu tinha aprendido no altar. E até que eu me deparei numa situação a qual eu me encontrei no fundo do poço, e eu escutava muitas vozes para ignorar o chamado que sempre Deus usava pessoas para me chamar, para me convidar, para me retornar para a casa de Deus, mas eu sempre ignorei. Até que numa situação a qual eu me encontrei preso, e dentro do presídio a palavra de Deus ela me alcançou. Então foi então quando eu decidi ignorar as vozes do mundo para retornar para o altar, para onde eu nunca deveria ter saído. Talvez você está aí ouvindo vozes, preconceito, achar que a gente vai ter julgamento, mas nós estamos aqui de braços abertos te esperando. Não aproveite essa oportunidade, Domingo da Reconciliação, nós convidamos a ter um encontro com Deus, a se reconciliar com o Senhor Jesus. E hoje, né, graças a Deus, eu me encontro firme na presença de Deus, tenho o amor da minha família, e hoje eu sou uma pessoa transformada, feliz, completo, preenchido, né, daquele vazio que existia, hoje eu sou preenchido pelo Espírito Santo. Eu te convido, reforço esse convite para você nesse domingo, Domingo da Reconciliação, em todas as igrejas universal. Nós tivemos esse momento de reconciliação às 7h30 da manhã, mas ainda teremos, né, às 18 horas, na reunião das 18 horas. Ainda dá tempo de você que está distante de Deus, que por algum motivo, como eu já falei várias vezes aqui, né, se distanciou da presença de Deus, ainda dá tempo de você buscar se reconciliar com seu Pai, com seu Criador, com seu Deus, tá bom? Independente de placa de igreja, independente de religião, né? Então esse é o meu convite especial para cada um de vocês que ainda não se reconciliaram com Deus. Hoje é o dia. Você é real. Eu já te amava e nem te conhecia. O amor era assim. Não era um sonho. Se eu te amava porque eu já te sentia no dia de mim. No amor as coisas são assim. Te conheci, Jesus, já era primavera. A tarde amarelada com o sol de setembro. Quando você chegou, mudou a atmosfera e aqueceu o coração, foi derretendo o gelo. Até o céu é mais azul porque te amo. Toda a canção tocando o tom do teu amor. Teu amor. Você é real. Eu já te amava e nem te conhecia. O amor é assim. Não era um sonho. Se eu te amava porque eu já te sentia um dia de mim. Amor, as coisas são assim. Te conheci, Jesus, já era primavera.
Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Meu Senhor, meu amado Deus e glorioso Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós finalizamos essa programação, crendo, meu Pai, que cada palavra, cada testemunho, cada louvor, tudo que foi feito aqui, nesses momentos que estivemos aqui, através dessa emissora, eu tenho certeza que o Senhor chegou até essas pessoas, meu Pai. Até mesmo, meu Senhor, nos momentos mais difíceis que essa pessoa está passando, o Senhor chegou através dessa programação na vida dela, na vida dele. E eu te peço, meu Senhor, que essa pessoa, que o Senhor venha tocar nela para que ela venha tomar uma decisão, para que ela venha sair dessa situação, meu Pai. Porque enquanto ficar pensando, meu Pai, nos problemas, não vai acontecer, meu Senhor. Mas quando essa pessoa ela se levantar e ela tomar uma decisão de ir em direção ao Senhor, assim como fez aquela mulher hemorrágica, ela não olhou para a doença, ela não olhou para a fraqueza, ela não olhou que estava derramando sangue, com fluxo de sangue, ela não olhou para nada, meu Pai, ela apenas tomou a decisão que seria curada ao tocar no manto do Senhor, e ela passou por cima de todos os problemas e foi até o Senhor, Pai. E nos dias de hoje não é diferente, Pai. Nós estivemos aqui, estamos aqui convidando para essa pessoa se levantar e ir em direção ao Senhor. Também peço, meu Deus, por aqueles que, por algum motivo, meu Deus, se afastaram da Tua presença e que o Senhor nunca deixou de amá-los. Nunca, meu Pai, nunca o Senhor deixou de amá-los como criatura, como filhos. Mesmo distante, o Senhor ama cada uma delas, meu Pai. Assim como o pai do filho pródigo o amou. E quando essa pessoa ela retornar, meu Deus, para se reconciliar com o Senhor, como fez o filho pródigo, o Senhor vai mudar tudo na vida dela. O Senhor vai fazer como aquele pai, trouxe a melhor roupa, né? Trouxe o anel, mandou dar banho nele, mandou cuidar dele, fez um banquete, uma festa. É assim que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E é assim que o Senhor quer recepcionar essa pessoa nesse dia de hoje, Pai. Então que o Senhor toque em cada um deles, para que às 18 horas esteja ali, meu Deus, na Tua casa, buscando se reconciliar com o meu Senhor. Não é com homens, ela não precisa falar com ninguém, somente com o Senhor, meu Pai. E se reconciliar com o meu Senhor e sair de lá como aquele filho pródigo, feliz de estar ao lado do Pai. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, consagra essa água, meu Deus, que nós preparamos para esse momento especial, crendo que o Senhor, meu Deus, quando apresentarmos ao Senhor, o Senhor consagraria. E eu tenho a certeza, meu Pai, que a partir desse momento essa água não é mais uma simples água, mas a medicina do céu, para limpar, para curar, para sarar todas as feridas, Pai, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, e beba dessa água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos ao final de mais um programa, Momento do Presidiário. Se assim Deus permitir, no próximo domingo esse servo estará aqui para apresentar mais um programa, Momento do Presidiário. Se Deus não permitir, Ele enviará outro em meu lugar, porque como eu sempre gosto de falar, na obra de Deus ninguém é insubstituível, tá bom? E a todos uma boa tarde, um bom início de semana, e que Deus abençoe a vida de cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
semana, nada me abala, nada me espanta. Acho que é foda, eu tô mal. Já pensei várias besteiras sem valer a pena. Minha força é maior do que o mal dessa terra. Pensamento negativo, nada me interessa. Renascer a minha fé, preciso sair dessa. De olhos fechados eu falo com Deus. Cuida desse filho seu, cuida desse filho seu. Busquei força onde não tinha, mas eu superei. Tava perdido no caminho, mas eu me encontrei. Momentos que foram perdidos. Você que é o ator desse teu livro. Se não for você, vai ser quem? O seu guerreiro. E vai além, porque de graça nada vem. O mundo é pequeno, um sonho bem. De olhos fechados eu falo com Deus. Cuida desse filho seu, cuida desse filho seu. De olhos fechados eu falo com Deus. Cuida desse filho seu, cuida desse filho seu. Ele disse, vai pra cima, tudo é seu. Vai conquista, o foco é não erra a mira. Sempre certeiro, sua fé domina. O joelho no chão, mantendo equilíbrio. Minha mente sagaz, ninguém busca meu brilho. Passando sufoco e aprendendo comigo. De olhos fechados eu falo com Deus. Cuida desse filho seu, cuida desse filho seu. De olhos fechados eu falo com Deus. Cuida desse filho seu, cuida desse filho seu. E é isso, mano. Nunca deixa os momentos difíceis te abalar, tá ligado?